Olá, meu nome é Anderson Franklin, sou fisioterapeuta, osteopata e trabalho com foco em dor. E começamos mais um quadro que é o Saúde Sem Jaleco, para tratar sobre alguns assuntos em específico. Hoje eu trago aqui um profissional de grande gabarito, educador físico e nutricionista, Giovanni Sampaio, para falar um pouco sobre a questão da dieta e treinamento. Então, por favor, Giovanni, apresente suas credenciais aí para a galera. Olá pessoal, eu sou Giovanni Sampaio, sou bacharel, em Educação Física e Nutrição, trabalho há pelo menos um pouco mais de 20 anos nessa área e um pouquinho de experiência, de tempo de praia, tenho 8 especialidades e a gente trabalha também nessa questão de tratamento metabólico, um tratamento anti-inflamatório, digamos assim, que a gente vai conversar um pouquinho mais durante essa nossa entrevista, que esse nosso podcast. Quase isso, né? E no consultório, Giovanni, eu costumo muito encontrar alguns pacientes em um pouco em desordem metabólica, que seria um sobrepeso ou até mesmo um sedentarismo, de fato. E quando fala-se sobre a ideia de emagrecer, pensa na ideia, fala assim, eu vou fechar minha boca então, vou cortar a cerveja, vou cortar o vinho e vou diminuir as guloseimas e tá tudo bem. Só que aí é um certo trabalho até então explicar a necessidade de ter uma atividade física associada à dieta. E principalmente também ter uma dieta associada. Porque isso interfere tanto na linha de tratamento da dor como um todo, como na saúde como um todo. E aí eu queria saber de você assim, um pouco da tua linha da dieta e exercício físico. Como é que você pode? O que a gente tem que abordar é um pequeno detalhe que é muito grande: músculo. Tudo gira em torno do músculo. Se você tem mais massa muscular, você aumenta a sua perspectiva de vida. Se você tem mais gordura, você diminui a sua perspectiva de vida. E você aumenta o quadro inflamatório. Uma pessoa que tem gordura obesa, ela é inflamada. Então você tem que combater a gordura. E aí as pessoas vêm com essa ideia: para emagrecer, só é fazer o famoso déficit calórico, comer menos e gastar mais. E nem sempre eu preciso praticar exercício, preciso praticar musculação, por exemplo, que hoje é o exercício primordial para se manter a massa muscular. E aí realmente, cortando tudo aquilo, fazendo uma restrição calórica de forma inadequada, perde peso. Mas não quer dizer que emagreceu. Porque emagrecer é perder gordura e nem sempre peso na balança é emagrecimento. Você às vezes perde a massa muscular porque o corpo ele vai abrir mão do que se gasta mais caloria. O que se gasta mais caloria? Músculo. Então ele vai abrir mão, o cara tá sem comer nada, cortou tudo, não tá vindo nada. O que nós vamos abrir mão? Músculo. Isso daqui tá gastando muita caloria, abre mão. E aí ele tem um reajuste metabólico, ele gasta menos caloria na questão gasto calórico basal. E aí ele não perde tanta gordura. Vem as dor. Por quê? Que segura a articulação? Músculo. Se não tem músculo para sustentar, começa a ter as dores. Aí entra na tua ossada aí. E aí isso é engraçado, porque assim, agora já fica muito claro que não é só eu, porque no consultório eu explico brevemente sobre isso, sobre essa necessidade de musculatura e de ter musculatura, perder massa gorda, né, a gordura, que é muito benéfico, mas só que isso agora é um profissional falando aqui, especializado sobre isso, não é só eu, viu? Então já tenho agora um respaldo. Agora me fala um negócio. E essa procura eu acho que não é de hoje, né? Mas assim, essa fórmula mágica. E aí, que tanto é essa procura dessa fórmula mágica, essa pressa toda que se tem? Do tempo que eu tinha cabelo, já tinha a procura da fórmula mágica, né? Eu comecei a treinar em 94, a maioria não tinha nem nascido, tava andando de fralda aí. E sempre teve essa procura da fórmula mágica. Hoje em dia tá mais, porque tudo tá na velocidade de um clique. A gente consegue ter uma informação no Japão em um clique. Aqui, você entrou, um clique. A gente chegou no chamado marco zero, onde toda informação chega a você num tempo zero. Só que as pessoas acham que isso também acontece com o nosso organismo, acontece com o nosso corpo. Então, tudo que é muito rápido para o nosso organismo é melhor. Então, tudo que me faça emagrecer sem esforço é melhor. Tudo que me faça perder peso em tantos dias é melhor. Não necessariamente.
Porque se a informação vem muito rápido, esse processo também vem muito rápido. Claro, hoje você tem ferramentas, suplementos fitoterápicos que te ajudam a emagrecer um pouco mais rápido e com qualidade. Hoje a ciência já mostra como que você faz para ter um emagrecimento duradouro. Não basta você só emagrecer, o difícil é se manter magro. Exatamente. E é interessante que no consultório eu converso muito sobre isso com os pacientes, que dentro da biologia do corpo em si, nenhuma mudança radical ela é sustentável. Né? A mesma coisa da questão da nutrição, por exemplo, se você fizer uma restrição calórica absurda, do nada abre um espaço para uma compulsão lá na frente, porque o cabo não controla, né? Exatamente. Então, isso sobre o ambiente também neuroquímico para o quadro de dor. Tá? Isso. Então, tá aí mais uma dica de peso aqui para todo mundo, viu? Então, fica ligado. A questão dessa de sustentável é o outro X. Qual que é a melhor dieta? Qual que é a questão da melhor dieta para o emagrecimento, Giovanni? Low carb, cetogênica, jejum intermitente? Espera aí, qual que você se adapta melhor? Qual que vai se adaptar a você? Individualidade biológica. Isso na nossa área, na área da saúde, é fundamental. A gente estuda, mas esse caso aqui, a gente tem que trabalhar diferente. E a dieta ela tem que ser prescrita para a pessoa e tem que ser sustentável, ela tem que ter uma boa adesão. Se ela não tem uma boa adesão, ela tem prazo de validade. A gente, como profissionais da área da saúde, eu ia falar profissional de educação física, profissional de fisioterapia e nutrição, a gente também é educador. Então a gente tem que educar as pessoas a comerem bem em qualquer lugar do mundo. Não é abrindo mão de coisas que ela gosta, sendo radical, que vai ter um emagrecimento saudável e duradouro. Normalmente, o fator principal para se desenvolver uma compulsão alimentar são as dietas. Porque são feitas de forma errada. Porque todo mundo sabe, eu sei me alimentar, eu sei o que tem que cortar. Quando eu era profissional só de educação física, né, eu fiz 100 horas mais ou menos, ou um pouco mais, só de nutrição esportiva. 100 horas. Quando eu entrei no curso de nutrição esportiva, eu descobri que eu não sabia nada sobre nutrição. No curso de nutrição. Quando eu fiz a minha pós, aí eu sou nutricionista e tal. Quando eu fiz a minha pós em nutrição esportiva, eu descobri que não sabia nada sobre nutrição esportiva. Então, imagina, a gente que tem estudos e após estudos, artigos, experiência, estamos aprendendo por que o leigo ele acha que ele só é cortar isso, só é cortar aquilo, ter aquela cultura de saber resolver o problema sozinho e não quer procurar um profissional. E é engraçado até mesmo, Giovanni, que ontem mesmo, na academia, eu encontrei um paciente meu com foco em joelho, e ele se questiona um pouquinho que precisaria de alguns ajustes, mas já estava melhor, porque ele estava bem fortalecido, mas ele também está um pouco acima do peso. E ele comentou assim, cara, preciso perder agora um pouco mais de peso. E aí eu falei para ele, falei, cara, na época que ele estava comigo, ele estava focadíssimo. Ele estava com ortopedista, nutrólogo, ele estava mais magro, ele estava buscando algum caminho, e era na época bem aguda, sabe? Agora que ele está mais estável, ele está vivendo a vida, sabe? Então ele teve lá o seu ganho, um pouquinho da sua gordura, ele está um pouco mais incomodado, mas o quadro dele está mais estável. Eu acho que é legal isso que você falou, do ponto de vista de sustentável, realmente. Você ter uma dieta que te mantenha dentro do ambiente social. Exato. Né? Porque ninguém aqui, por exemplo, você lida com atletas bodybuilders da vida que eles vivem a cartilha. Se ele fugir daquilo, o resultado vai ser mostrado ali no palco. Exato. E é diferente, às vezes, para a pessoa mais convencional, que ela tem outros caminhos, tem os seus trabalhos, tem as suas demandas, juntamente, mas não é o objetivo fim para se apresentar num palco. Exato. Então, eu acho massa, porque assim, tu consegue eu falo, o que eu falo, isso é fundamental. Às vezes a gente vê muito profissional, por exemplo, eu fui atleta e sei o caminho. O caminho de atleta e o caminho de uma pessoa normal é totalmente diferente. Não existe isso. Eu fui atleta de capoeira. Parece que não tem nada a ver, mas você tem aquela coisa do feeling de atleta.
E você tem que saber que uma pessoa normal, ela não é atleta. O atleta, ele tem um pensamento robô, mecânico. É isso, pronto, acabou. Eu tenho que fazer isso. Se ele não tem esse pensamento, ele não vai ser um bom atleta. É isso, ponto, acabou. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar minha marmita, eu tenho que treinar assim, eu tenho que me superar a cada repetição, a cada respiração, a cada grão de arroz, tem que ser preciso. A pessoa vai levar marmita para um jantar em família? Pô, para que isso? Ela vai ter que se educar, aprender a chegar no jantar de família. Opa, aqui eu tenho o quê? Tenho um macarrão, no alho e óleo. Vou pegar tanto, que eu sei que aqui tem mais ou menos tanto que equivale a tanto de arroz que eu como no jantar. Vou pegar, opa, tem aqui um salmão, deu até água na boca. Um salmãozinho, eu sei que eu tenho que comer tanto. E vai saber se servir. Não vai ser uma pessoa chata, que levar marmita para cima e para baixo é chato pra caramba. Tu tá lá e tá todo... Vai no Natal, no Ano Novo, numa festa junina e não... Tá lá com a marmitinha. Exato. Ah, não vou tomar minha cerveja. O que é isso, cara? Você consegue, sim, construir um físico bom, só que não é muito rápido. Isso. É anos construindo aquilo tudo, é anos construindo massa muscular. Para você chegar, eu falo que patamar alto, você tomar sua cerveja, comer seu churrasco e, ó, não faz nada, não muda nada no seu físico. Então é isso, é saber distinguir as duas pessoas. Uma das minhas especializações era muito na área de doenças, né? Sou fisiologista na saúde e na doença. Então eu trabalhava desde o atleta de alto rendimento até o cara que era doente. Perfeito. Então você tem que saber a diferença do indivíduo e prescrever isso de forma individualizada. Ok. E deixa eu te perguntar assim, uma dica para uma pessoa assim que quer perder peso, por onde ela pode começar? Primeira coisa, ela tem que saber quanto que ela come. E saber o que ela está comendo. Muitas pessoas chegam lá, não como só um pouquinho. Biscoitinho, isso, aquilo chama alimentos de densidade calórica alta. Ali tem muita caloria e pouco volume. Então ela tem que primeiro trocar isso pelo alimento de densidade calórica baixa. Comer um volume grande, né, como uma batata inglesa, mais saladas, com quantidade calórica menor. Então ela tem que saber o quanto que ela come e saber que ela tem que reduzir aquilo. Então, ter umas refeições no horário certo, que seja café, almoço e janta, não precisa comer a cada 3 horas. Que tenha uma variedade grande, quanto maior a variedade, melhor. Ela não precisa comer frango com arroz ou batata doce todo santo dia. Cada dia ela come uma proteína diferente, essa variedade não vai deixar ela ficar enjoada, ela vai se manter, ela vai ter uma adesão a essa mudança, mudar devagar. Ah, eu como o almoço, a janta é sanduíche e no café da manhã, pão com manteiga. Muda primeiro o café da manhã, já que o almoço está legal. Fez os dois, muda um pouquinho agora a janta. É gradativamente, não adianta querer fazer da água virar o vinho não, porque não dá bom não. E é interessantíssimo isso, cara, porque essa estrutura nutricional que tu tá trazendo, não vou saber explicar a época que isso começa, mas lá atrás, antigamente era muito rígido o negócio. E era complicado até por demanda de horário. Eu já tive paciente, mas agora recente, que tinha um certo trauma de nutrição, porque é da época antiga que tu falava que tu tinha uns horários X, ele te puxava uma folhinha assim com os horários que não eram seus de alimentação. Então, assim, o que tu está trazendo, de fato, é algo legal de falar para todo mundo. A nutrição, ela se adaptou muito para a rotina do paciente, para ele consiga ter essa adesão, tá? Então, para o tratamento, até mesmo para a linha de dor, é um processo. Quando o paciente ele chega até o meu consultório, ele chega no meu consultório com uma série de problemas, dentre eles a dor. Para tratar essa dor, eu preciso mexer um pouco nesse ecossistema dele. Seja ele para encaixar uma atividade física, mexer com alguma coisa na alimentação, mas eu tenho que encaixar isso de uma forma mais orgânica possível, sem bagunçar a rotina, porque ele precisa lá pagar suas contas, precisa dar conta da sua vida como um todo. E da nutrição, do jeito que você está falando agora, com essa adaptação mudando aos poucos, a adesão ela fica muito mais fácil, né, cara? Exato. E ela é muito mais sustentável. A gente vai se adaptando a isso, que nem eu falei, a dieta ela tem que ser prescrita para você. E quando eu falo para você, para o paciente, não é a questão só metabólica. É sim
como é que é a parte social dele? Trabalha com o quê? Vai lá, o cara é um juiz, fica o período da manhã todo em audiência. Eu vou cortar o carboidrato no café da manhã dele. Como é que o cara vai raciocinar? Isso acontece. O cara em uma semana tá com dor de cabeça, tá te xingando, não vai voltar nunca, estressado. E aí você tem uma técnica, ou uma que eu uso, eu tenho um aplicativo próprio, e aí eu tenho lá o meu chatzinho. E aquilo que eu prescrevo, a dieta e o treino, não é fixo, aquilo é moldável. Eu já te sugeri, perguntei coisas, tu me respondeu de lá, eu já e já ajustamos e vamos ajustando, porque tem que ser adaptado direto para o paciente. Não tem que ser uma coisa assim. O paciente aí tem que aprender a comer ali e não tem que ser uma coisa tipo eu ser a babá dele, que ele achar que, pô, eu tenho que fazer isso, sem o meu nutricionista eu não consigo comer. Não, eu tenho que ensinar ele para, como você é um paciente que vem de longos períodos, às vezes, eu tenho um paciente que vem a cada vez 1 ano, 2, só ajustar uma coisa ou outra, e é esse que é o legal. Você tem que ensinar a comer dentro da realidade de cada um. E é nisso mesmo, assim, é engraçado que, assim, que eu e o Giovanni, a gente tem uma linha de raciocínio muito semelhante nesse sentido, que é dar independência para os pacientes de fato. Para tratar a dor, você precisa de assessoria de forma direta ou indireta. O meu objetivo ali durante a consulta é um investimento alto para dar ferramentas que ele possa ter uma autogestão. Que ele não há qualquer dorzinha, ele não precisa estar lá no consultório. Isso, de uma certa forma, economicamente falando, no meu caso seria excelente, mas não ajuda no contexto de autonomia para o paciente. Porque dor é um sinal de alerta. Se ele não tem um ambiente tranquilo para saber lidar com a dor, ele entra num estado de crise e até mesmo de pânico relacionado à dor. A pessoa trava, ela para. Então é nesse ponto que eu me preocupo com isso e já, de fato, você corrobora com a mesma ideia, de fato, né? A gente tem que ensinar o paciente a caminhar com as próprias pernas. Exatamente. Né? E outra coisa, agora de forma mais objetiva, tem um quadro que eu estou implementando novo aí. Deixa eu falar. O óbvio precisa ser dito. Beleza? Vamos lá. Então, assim, na cara. Na cara. Então, vou te ler uma frase aqui, aí tu vai dar uma resposta de bate-pronto, assim, sem papas na língua. Tranquilo? Sem papas na língua, vocês ouviram, né? Então, olha lá. Você não vai emagrecer comendo mal, mesmo que treine todos os dias. É verdade? Mito? Você não vai... Não. Você consegue emagrecer treinando todos os dias. Mas se não tiver um equilíbrio na dieta, você não vai emagrecer. É que nem o lance da corrida. O pessoal fala assim, eu vou correr porque eu emagreço. Não, o gasto calórico é baixo. Não, então, e é muito doido, porque assim, até de aceleramento metabólico, a corrida leva uma média ali de 6 a 8 horas, né? De estímulo metabólico. Musculação é 24, pô. Né? E o engraçado, um dos maiores erros que as pessoas cometem é subestimar o consumo calórico e superestimar o gasto calórico. Olha. Elas vão para a academia e vão naquele reloginho lá, que às vezes tem uma margem de erro de 200%, olha a informação. Aí. E acha que pratica... mas tu já tem outras situações. E acha que ela praticando ali 1 hora de musculação, ela está gastando 600 calorias. E ela acha que naquele volume de alimento pequeno tem 500 calorias. Esse cálculo nunca bate. Então ela superestima o que ela gasta no esforço dela e subestima no que ela consome. Então, ó, fechado o assunto, hein? Outra aqui, ó. Treinar sem comer direito é como tentar encher um balde furado? Com certeza. Não tem como, cara. O rendimento é absurdo, não tem. Como que você vai ter por exemplo, uma Ferrari, quer andar 1000 km com ela e seu combustível ali só dá para 200? Então. Meu caso, de vez em quando eu não estou muito legal de nutrição, de fato, às vezes, quando eu estou correndo, cãibra no pé e vai. E aí, nitidamente, não é do esforço do treino. Geralmente é uma questão de gasto energético e foi embora. Então, vamos lá. Ficar sem comer é uma estratégia inteligente ou é uma armadilha? Isso é bem profundo. Isso vai longe. Não.
O jejum intermitente é praticado pelos monges há muitos e muitos anos, que quando você come muito, você tem uma formação muito grande de radicais livres. Isso é processo inflamatório e também envelhecimento. Porém, quando a pessoa, hoje ela vê isso, o cara vive muito e tal, eu pego uma informação distorcida, ela fala, vou parar de comer e vou emagrecer. Às vezes ela tirando uma ou duas refeições, ela vai emagrecer a princípio, fazendo aquele jejum intermitente. Porque ela está consumindo menos caloria. Não é porque ela está deixando de comer. Ela está consumindo menos caloria. Se ela reduzindo ali o café da manhã, ela reduz 400 calorias, ela mantendo o café da manhã, fazendo 4 refeições com 100 calorias a menos, dá 400 calorias. Aí. Entendeu? Então, vai emagrecer? Vai. Porém, quando você analisa os estudos, depois de algumas semanas fazendo esse tipo de estratégia, você perde massa muscular. Aí, como a gente falou, músculo é tecido nobre, não se perde, se ganha. Excelente. E aí, mais uma aqui, ó. Fazer dieta de segunda a sexta e destruir aí no final de semana. Cara, vai bagunçar com o meu progresso? Total. Nem tem progresso. Isso é bem comum. As pessoas têm ali uma margem de 400, 500, vamos colocar 500 calorias de segunda a sexta de déficit calórico, tá? 2.500 calorias. Aí ela vai ali comer uma pizza, um hambúrguer, dependendo do hambúrguer artesanal, já dá 1.000 calorias, pai. Aí ela vai lá, come uma pizza, né? 10 pedaços de pizza, porque não pode comer pouco, né? Porque eu mereço, eu fiquei a semana toda fazendo dieta. 10 pedaços de pizza, um hambúrguer, um sorvete, já passou de 2.500 calorias. Às vezes ela consome 3.000 calorias a mais em 2 dias, pela compulsão. Porque ela vem de uma dieta muito restritiva. Aí, ó. Então ela faz essa compulsão, essa compensação, e não é nem sábado e domingo, começa na sexta-noite. Não é nem só uma refeição, né? São várias refeições. E aí ela faz um déficit calórico de 2.500 calorias, mas consome 3.000 calorias no final de semana a mais. Aí não deu certo. Aí não bate a conta. A matemática não bate. Não consigo emagrecer. Por que será? Então temos aqui, ó. Vamos agora falar um pouco sobre os mitos que a gente tem um pouco nesse meio, né? E aí você fala aí brevemente se sim, se não, de forma bem objetiva. Treinar em jejum emagrece mais rápido? Não. Pronto. Não. Da onde vem essa ideia de treinar em jejum? Emagrece mais rápido? Bodybuilding, antigamente, eles viam que precisavam melhorar o cardiovascular deles. E aí eles odeiam fazer cardio e faziam em jejum. Era uma forma de você ter essa situação. Outra, tem as alterações metabólicas. Então eles achavam, poxa, se eu acordo em jejum e minha quantidade de carboidrato na corrente sanguínea está baixa, eu vou direto utilizar gordura. Parece uma boa, mas é aquela famosa fisiologia de boteco. Fisiologia não é matemática. Quando você bota isso na ciência, você vê que você, pós-alimentação, você até queima mais gordura do que treinar em jejum. Porém, o treino em jejum causa umas adaptações. E seria interessante para um diabético, porque aumenta a sensibilidade à insulina. Perfeito. Então, a movimentação do GLUT4 aumenta. Então, para um diabético, seria interessante treinar em jejum, fazer um cardio, por exemplo, em jejum, que seria uma boa para o diabético. Mas não é questão de emagrecimento. Acontece muitas essas situações na nutrição e no treinamento. Uma coisa é boa para isso, e as pessoas, às vezes, lêem o artigo só a conclusão, né? E aí, isso serve para isso também. Não é bem assim. Eu tenho que ler o artigo todo, né? Qual é a parte principal do artigo? Metodologia. Perfeito. O que foi feito. Quem que é o... não, conclusão. Concluímos que deu bem. Deu bem para quem? Isso é quando lê a conclusão, Giovanni. Tem um pessoal que só lê o resumo. Só resumo. Mas vamos lá. Para ponta do negócio. Aqui, ó. Suplementos substituem refeições? Substitui, mas não seria a melhor opção. Substitui em pontos estratégicos de comodidade. Às vezes é melhor você não ter um horário que você não consiga fazer uma refeição sólida, você vai para líquida. Mas em questão de qualidade, não chega perto. Perfeito. Quanto mais suar, mais eu emagreço? Não, mais desidrata.
E o que é mais importante, né? Desidratar não é interessante. Não. A depender da. Isso eu estou falando assim, de cunho de saúde convencional. Existem estratégias para desidratar. Por exemplo, na época que eu fazia judô. Isso, tem Né? estratégia. Você Jiu-jitsu, bater luta. E Isso, hoje bater não peso, é mais né? uma boa. Por exemplo, acontece assim, todo respeito a alguns profissionais, mas quando você vê lá a pessoa fazendo banheira e tal, forçando, foi uma dieta errada. Sim. É um erro aquilo lá, a pessoa está cometendo um erro grave e está mostrando para todo mundo esse erro. Então não seria muito interessante fazer essa desidratação muito drástica. Seria pontual essa desidratação. Perder ali Depleta muito, 2 quilinhos e às vezes você nem precisa fazer isso. Aquela ideia de, eu tenho que treinar 10, 15 quilos a mais do meu peso de luta, tá indo por água abaixo. Aí, olha a dica aí, gente. Entendeu? Você pode treinar um pouco e aí você vai normalmente é 10% ali do teu peso que tem que ser a mais. E gradativamente você vai baixando o peso. Por quê? Porque senão você fica, aparentemente não, mas o seu rendimento baixa na luta. Vamos lá, muito bem, muito bem. E aí, tem um aí aqui muito, não sei se é atual. Carboidrato à noite engorda? Desculpa falar. Porque existe uma necessidade, assim, uma questão convencional, não sei realmente te falar de onde veio isso, porque não é muito da minha área isso, né? Mas eu escuto isso no consultório. Ciclo circadiano, vem isso. Vamos realmente lá. Isso acontece. Quando você vai chegando próximo de dormir, você tem que comer menos. Entendeu? Teu corpo a gente foi adaptado a isso há milhões de anos, entendeu? Então o ciclo circadiano tem essa ideia. E aí uma das ideias alguém cortou o carboidrato, manteve lá a proteína e a salada, legumes, aí acorda no outro dia mais leve. Sim. Vai acordar mais leve, vai desidratar durante a noite, não vai ter consumido carboidrato, que cada grama de carboidrato leva moléculas de água para dentro da massa muscular, né, do músculo, e aí o teu peso cai 2, 3 quilos. E aí, poxa, legal. Na época que eu era bem grandão, que tu lembra, eu pesava 108 quilos de músculo, não era gordo não, viu? O homem era grande. Eu dormia com 109 e acordava com 107, 106, mesmo comendo. Então tem essa ideia de, vou cortar o carboidrato à noite, porque eu vou emagrecer. Só a questão de digamos que você tenha o consumo certinho, só a questão de tu cortar alguma coisa, você vai estar consumindo menos calorias, você vai emagrecer. Perfeito. Mas não necessariamente tem que ser o carboidrato. Então, mas assim, do ponto de vista de saúde, dor em si, né? Você tocou num ponto muito importante, porque assim, o comer leve no período noturno é uma coisa que eu converso muito no consultório. A depender do que você vai comer e o horário que você vai comer, existe um contexto básico, né? É quase um raciocínio lógico em cima disso. Tudo que você come gera uma alteração química. Uhum. Quanto mais você come, maior essa alteração química. Aí. Então, naturalmente, a depender da demanda, cara, teu organismo vai ter que trabalhar para digerir aquilo. Digerir aquilo lá. Então, exato. assim, esse processo é algo que interfere sobre o processo de sono. Exato. Né? Porque, exato. assim, é um ponto que não falamos muito aqui, mas é um tema importantíssimo para todo tratamento e para todo processo dietético também, Exato. treinamento. Sono ruim, nada funciona. Exatamente, porque assim, existe uma linha de preocupação que eu sempre, quando chego assim, eu pergunto na minha avaliação, horas de sono, quantas horas de sono? Acorda descansado? E aí, assim, algumas das abordagens são de caráter que precisaria de um manejo alimentar. Aí vem a nutrição. Exato. Para entender. Esse paciente precisa entender um pouco desse contexto. Uma das coisas bem básicas é você tem que comer de 2 a 4 horas antes de dormir. Parar de mexer em celular, essas coisas todas. Você tem que dormir, você tem que descansar. E aí cada um tem que ser identificado o ciclo. Eu atendi uma mulher que ela tinha um ciclo de sono, chuta aí. Quantas horas ela dormia? Não, umas 3 horas. 1h30. Te juro. Tá doido, é? Tô te jurando. E aí eu falava, e tu acorda bem? Acordo. Eu vou dormir meia-noite, 1h30 tô acordada, levanto da cama 2h30, fico enrolando e vou trabalhar. Lá no interior. Porque eu atendi o marido dela dormia às 11 e acordava às 3. Eu já achei absurdo. Aí ele olhou pra mim e deu uma risadinha. Tu vai ver minha mulher, daqui a pouco ela tá aí. Era um ciclo de sono. Isso é um extremo absurdo.
E o mais interessante, ela aparentava ser mais nova do que a idade que ela tinha. Uau. Porque a falta de sono envelhece a gente. Envelhece. Formação de radical livre, tudo isso. Mas isso é importante. Regra é, de cada 100, 0,1 pessoa vai ter esse ciclo. Tudo vai, mas a maioria é 8 horas, 7 horas, 10 horas. Fato interessante. Existia um atleta, isso é uma história antiga, que ele competia e tal, foi um dos maiores atletas que a gente teve aqui no Brasil. Claro, na época não tinha essa referência de mídia social, então ele não ficou tão famoso assim, mas ele era absurdo, Gerson Guimarães, o nome dele. E ele tinha tudo certinho, tudo. Alimentação bem calculada, treino absurdo, tudo. Só que ele não evoluía. Passou a dormir de... Eu não lembro os números, mas se eu não me engano ele dormia 8 horas, passou a dormir 10, 12 horas. Cara, absurda a evolução dele. Aí o sono aí. Só mexeram no sono dele. Isso é, quem relata isso é até Valdemar Guimarães e tal, ele fala isso. Então só mexeu no sono. E o cara começou a construir músculo, massa muscular de forma absurda. Então isso é fundamental. Cada um tem seu ciclo de sono. E é legal de falar um ponto assim, técnico, né? Que no estado de alerta e ansiedade em si, que interfere sobre o sono, existem as duas figuras autonômicas, simpático e parasimpático. Por regra, para você dormir, o parasimpático tem que estar um pouco mais alto. Porque se você está um pouco mais simpático-tônico, você está atento, você está elétrico. E um estado de simpaticotonia por um longo período gera um catabolismo. Catabolismo, né? Exatamente. Então, assim, o sono é de suma importância para várias áreas, todas as áreas, mental, corporal como um todo, e para tratamento de dor, não abrimos mão disso, tá? Então, por mais que não tenha sido um tema tão dedicado, fica esse momento aqui muito específico para o sono. E aí é o seguinte, ó, eu gostei muito desse papo, foi massa, eu acho que rende mais outros bate-papos. E eu queria, para encerrar, cara, que conselho que você pode dar para uma pessoa que está querendo melhorar a sua vida, até mesmo pelo emagrecimento de fato, que você já comentou lá atrás da contagem, saber o que ela está comendo, né? Exato. Mas uma pessoa assim, que dica muito pragmática você pode dar para alguém que está querendo iniciar um pouco desses cuidados? Porque até mesmo pós-pandemia, cara, a galera começou a se cuidar bastante, né? Exato. Mas da mesma forma veio o contraponto também dessas informações mais picadas, né? Uhum. Então, assim, dentro da tua linha de abordagem, da tua experiência, que tipo de dica você pode dar assim como primeiro passo a ser dado? O primeiro passo é cuidar do seu maior bem. Você tem que ter prioridade ao seu maior bem, que é a sua saúde. Se você cuida da sua saúde, não é normal ter dor, não é normal ter gordura localizada, ser obeso. Isso não existe um gordinho saudável, a gente não pode romantizar isso, entendeu? Então você tem que cuidar da sua saúde. E às vezes coisas pequenas que você, vou deixar para depois, vou deixar para depois, vou deixar para depois, quando você pensar já passou anos e você não cuida da sua saúde. Quer cuidar dos filhos? Se você estiver saudável, vai cuidar melhor. Quer trabalhar? Quer fazer renda? Quer ser mais produtivo? Se você estiver saudável, você vai fazer melhor. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Procure bons profissionais. De que forma? Uma coisa que eu fiquei abismado é que as pessoas, na época que eu me tornei personal, 2004, dia desse, para contratar um personal você pedia currículo. Hoje não pede. Entendi. Como assim? Não, tem um currículo. O cara treinou quem? Para mim, no antes eu tenho que saber o currículo. Como eu tenho, eu já indico esse cara. Então, currículo, procure bons profissionais. Muito cuidado. Internet, 95% das informações não são verdades. São informações que as pessoas passam porque querem vender alguma coisa. Massa. Então, observe muito isso. Poxa, eu quero ir no nutricionista fulano de tal. Poxa, o que ele atende? Há quanto tempo ele está no mercado? Quem são os pacientes que já foram com ele? Quero treinar com personal tal. Quem ele atende? Quanto tempo ele está no mercado? Quais as especialidades dele? Quero trabalhar com o fisioterapeuta tal, com dor. Poxa, ele é osteopata mesmo? Ele tem essa especialidade? Isso é o básico.
cuidar da sua saúde é o seu maior investimento. Não tem outra. Perfeito. E E aí- a máquina que mexe o seu mundo, né? Exatamente. Você vai procurar um médico meia bala Não, meu amigo. para fazer uma cirurgia? Não. Não. Você vai investigar, você vai dar uma olhada. Você Porque tem dinheiro, você vai comprar um carro, você quer comprar um carro melhor ou um carrozinho velho? Perfeitamente, excelente. Bela colocação, meu amigo. Tem que ser, cara, tem que ser. Então, ó, muito obrigado, Giovanni, pelo seu Obrigado tempo. você pelo convite. E aí fica uma dica aí para vocês de fato, tá? Não existe atalho, tá? Eu garanto a vocês que esse caminho, por mais gradativo, ele é o mais sustentável. Só que você precisa ter paciência e se dar conta de uma questão. Você chegou na condição que você está, isso eu estou falando sobre ambiente de dor crônica, tudo bem? Até mesmo aguda, de fato. Porque o corpo ele vai te sinalizando problemas até chegar a um ponto que você vai ter que parar. É como o carro começa a dar um problema. Não liga não, deixa aí. Até o momento que ele te obriga a parar. Então assim, não começou da noite para o dia. Você não engordou da noite para o dia. Então você não adquiriu essa dor da noite para o dia. A não ser um trauma, uma queda, pá, beleza. Mas numa situação como essa, não existe atalho. Tenha paciência. Eu garanto a você que isso é muito mais sustentável. Você vai conseguir manter por mais tempo e ficar muito mais saudável. Tá? Então, muito obrigado, Giovanni, pelo seu tempo. Obrigado a você. Então, fica aí até a próxima. Por favor, siga aqui o Giovanni nas redes sociais dele, tá? E agora, me sigam também. Qualquer coisa, se tiver dúvidas relacionadas a isso, tanto para mim quanto para o Giovanni, eu posso encaminhar, ele pode responder de fato. Curta, compartilha se você tem algum caso do que a gente conversou aqui, queira conversar melhor conosco, seja comigo, seja com o Giovanni, manda um recado aqui embaixo e até o próximo episódio, né? Que seria a Saúde Sem Jaleco. Então, até logo.